Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 10 de Contabilidade Avançada, de um tema muito importante, o Impairment Test, ou aqui no Brasil, CPC 01, Redução ao Valor Recuperável de Ativos. É tão importante essa temática que veja que é o CPC número 1. Mas afinal de contas, o que é teste de recuperabilidade? Bom, quando você tem ativos no seu balanço, esses ativos normalmente eles são deixados a valor de aquisição. Muitas vezes nós fazemos a depreciação, no caso de bens móveis, a amortização, no caso de intangíveis. Então, esses valores vão ficando lá somente com essa correção de ajuste com desgaste ao longo do tempo ou com o consumo da sua vida útil. Mas, será que aquele ativo vale mesmo aquilo que está no meu balanço? Então, se o propósito da contabilidade é apresentar relatórios que representem, espelhem a verdade econômica, financeira da empresa, eu preciso dar garantias de que isso é possível, que aquilo vale o que está lá. Ou seja, é verificar se o valor líquido dos ativos, quando a gente fala valor líquido é o valor contábil menos depreciação, é recuperável, seja usando ou seja vendendo. Usando quer dizer, se for uma máquina de produção, ela está produzindo, vendendo produtos e com esses produtos eu recebo recursos. E vendendo, se eu vender no mercado igual dessa máquina, eu ainda obtenho um valor por ele. O que é valor recuperável, afinal de contas? Então, você vai ter que fazer um teste. Um teste é descobrir o valor de venda. O outro é o valor de uso. Valor recuperável é o maior entre os dois. Você vai usar o maior entre os dois para comparar com o valor contábil. Então veja, maior valor entre o valor de venda do ativo menos o custo para vender. Então você, por exemplo, vai vender um ativo, vai fazer uma pesquisa de preço de ativos parecidos com esse no mercado que vende esses ativos. Ah, mas para vender eu vou ter que pagar imposto, vou ter que pagar transporte para entregar, tira isso da conta. Esse é o chamado valor de venda líquido. É o valor justo, o fair value. Bom, e o valor em uso? O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuro esperados. Então aqui é um pouco mais complicado, a gente vai ver um exemplo para poder entender melhor essa situação. Quando eu aplico, tem que aplicar o impairment toda hora? Não. Você só vai aplicar o teste de impairment se houver indícios, sejam internos ou externos, de que seu ativo está com valor recuperável defasado. Então, sempre que houver um indício, eu faço o teste, ok? Que indicadores internos são esses? Bom, por exemplo, algumas decisões estratégicas ou operacionais que podem trazer efeitos adversos sobre o valor recuperável do ativo. Por exemplo, eu posso determinar que um determinado ativo trabalhe mais turnos do que ele trabalha, isso vai desgastá-lo mais. Eu tenho um plano de descontinuar o ativo, vou fazer reestruturação, ele vai se desvalorizar. Evidência que ele está obsoleto ou tem dano físico. Evidência que a performance do ativo está muito abaixo do que foi projetada. Então esses são indicadores que você tem que, pelo menos uma vez por ano, verificar, e se houver um indício desses, você deverá fazer o teste. Detalhe, você não é obrigado a fazer o teste, é só se houver indícios. Mas se não houver indício, você tem que dizer em nota explicativa por que não tem indício. E se também houver, vai dizer também por quê. E externos, que são indicadores externos? Olha só, queda significativa do valor de mercado do ativo. Então veja, você comprou uma máquina de 500 mil reais e saiu uma tecnologia mais moderna. Passou 2 anos, a mesma máquina que você comprava com 500 mil, você compra com 100. Não dá para você deixar a máquina a 500 no seu ativo, concorda? Mudanças adversas relacionadas a aspectos tecnológicos, econômicos, legais. Por exemplo, olha, saiu uma lei que agora a máquina tal não pode ser mais usada, ou tem que ter um custo muito alto para sua manutenção, às vezes para proteção ambiental, proteção laboral. Aumento significativo de taxa de juros. Nossa, fizemos um financiamento, a taxa de juros aumentou, esse ativo então não vale mais o que se projetou.
ou os ativos líquidos excedem o valor de mercado da empresa, né? Quer dizer, o total de ativo menos passivo seria maior que o valor de mercado da empresa. Nesse caso, a empresa vai ser vendida por um valor muito menor, também um indicador externo. Portanto, havendo indicador interno ou externo, você tem a obrigação de fazer o teste de impairment. O teste de impairment, então, é o maior valor entre o valor de venda menos o custo para vender e o valor em uso. Agora, a questão toda é como o valor de venda é fácil, né? Você vai no mercado, consulta preço, você descobre. Às vezes não é tão fácil porque pode ter um produto que não tem um mercado ativo para ele, produtos usados e tal. Mas é menos comum. Agora, e o valor de uso? O valor de uso você tem que projetar. Você vai estimar um fluxo de caixa futuro, projetando alguns anos, eu não recomendo mais do que 5. O certo seria fazer pela vida útil toda, mas se um ativo demorar 10 anos, ou tiver uma vida útil de 10 anos, 12 anos, é muito tempo para estimar uma projeção. Você vai estimar entradas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vai estimar saída 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Concorda que as entradas menos as saídas vão gerando fluxos de caixa anual. Então aqui você chega num valor futuro, que é o total de caixa que você vai gerar com esse ativo. E aí você vai trazer a valor de hoje, a valor presente, de que forma? Descontando por uma taxa de juros qualquer. Qualquer não, a gente vai ver aqui, mas você vai ter que escolher uma opção de taxa de juros. Então aqui normalmente é um pouco complicado de operacionalizar. Como eu componho estimativas de fluxo de caixa? Bom, elas, primeiro, não posso incluir nessas estimativas reestruturação futura. Ah, amanhã eu vou melhorar esse equipamento, eu vou aumentar a performance, né? Ah, eu tenho que considerar impostos incidentes sobre lucros ou prejuízos futuros. Não deve considerar isso. Você deve projetar fluxos de caixa baseado no que você tem hoje, com estimativas de crescimento ou não. Então, todos os cálculos devem ser feitos com base nas condições atuais do ativo. E agora, a taxa de desconto. Deve ser uma taxa de desconto compatível com as praticadas no mercado. Então, onde que vende esse tipo de ativo, se eu fosse financiar? Que taxa de juros é praticada? Ah, então ela deve refletir o dinheiro no tempo e o risco envolvido na operação. Não tem essa taxa de juros, não consegui achar. Pode ser o custo médio ponderado de capital. Ah, também não sei calcular. Tem que achar uma taxa, usa Selic, enfim. Bom, resultado do teste. Fiz o teste do valor em uso, fiz o teste do valor em venda. Se o valor recuperável, lembrando que o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor em venda, se o valor recuperável for maior que o valor contábil líquido do ativo, não faço nada, deixo o valor do jeito que está lá na contabilidade. Por quê? Porque a lei 11.638 de 2007 proibiu nós reavaliarmos ativos no Brasil. No exterior é permitido, no Brasil não. Agora, se o valor recuperável que você achou for menor que o valor líquido que está na sua contabilidade, então você tem que baixar o valor da contabilidade, reconhecendo uma perda por impairment. Então, quais são as etapas do teste? Verificar se há indícios, primeiro, de que o valor do ativo não é recuperável. Se sim, aplica o teste e descobre o valor recuperável, que é o maior entre uso e venda, e compara com o contábil. Se for menor que o contábil, reduz o contábil. Como tratar a perda? A perda reconhece diretamente no resultado do exercício. E é claro que depois que você baixou o valor do seu ativo por perda, você deve recalcular a depreciação, considerando o restante da vida útil. Refaz esse cálculo dali para frente. Bom, mas aí o ano seguinte eu fiz o teste de novo. Um detalhe importante, uma vez feito o teste tem que ser feito todo ano e no mesma data que foi feito, no mesmo mês. Mas aí eu fui fazer no ano seguinte e descobri que estava errado aquele primeiro cálculo e o meu ativo valorizou. Eu posso reverter a perda do ano anterior? Pode. Pode reverter, mas o limite é até o valor original do ativo. Então, quando você fez o primeiro ano, o ativo valia 100, você calculou que o valor recuperável era 90,
Você foi lá e baixou uma perda de 10, ficou com 90. Se agora você calcular de novo e der 120, o valor do ativo 120, o que é que você vai fazer? Você vai estornar só os 10 e voltar para 100. Não pode aumentar para 120. Outro conceito importante é a unidade geradora de caixa. O que é isso? Imagine que você tem um monte de itens na sua empresa. Você vai fazer o teste de um por um. A norma diz que você deve juntar esses itens na menor unidade geradora de caixa possível. Então, unidade geradora de caixa são ativos que em conjunto geram receitas. Exemplo, uma fábrica, ela tem diversas máquinas para produzir um produto. Uma máquina sozinha desse conjunto não faz o produto. Então, se precisa de 3, 4, 5 máquinas, este teste pode ser feito nelas em conjunto, no que a gente chama de unidade geradora de caixa. Pontos importantes. Teste de impairment deve ser realizado uma vez por ano, já falamos, em qualquer prazo, desde que sempre no mesmo período. Intangíveis diferentes podem ser testados em épocas diferentes, mas as suas datas devem ser sempre respeitadas nas avaliações seguintes. Vamos um exemplo prático agora para entender. Olha a empresa ABC aqui. É uma fábrica com 3 anos de existência, ela produz o produto A. Ao longo do tempo foram desenvolvidas novas tecnologias para esse tipo de produto. Além disso, entraram concorrentes no mercado, bastante. Como consequência, ela teve que reduzir o seu valor. Houve também um elevado aumento nos preços da energia elétrica. Como os investimentos em máquinas foram muito altos, verifica-se que hoje haveria dificuldade em recuperar o valor. Pronto, ela tem indicadores aqui externos suficientes para fazer o teste. A linha de produção dela é composta por 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Essas 5 máquinas geram o produto da empresa ABC. Qual o nome que nós damos para essas 5 máquinas juntas? Unidade geradora de caixa. É isso aqui. Então eu posso testar todas essas máquinas juntas. Olha elas aí. Máquina de preparação, de transformação, estruturação, corte e empacotamento. Unidade geradora de caixa. Vamos lá. Vamos identificar agora o valor dessa unidade. Então a primeira coisa é saber qual é o valor contábil dessa unidade. Vamos imaginar que a nossa unidade é composta por diversos ativos adquiridos todos juntos. Começaram a funcionar em janeiro do ano 1. Agora nós estamos no ano 3, portanto, já estão depreciados há 3 anos essas máquinas. Ela vai durar 20 anos, elas, né? E o valor residual é irrelevante. Diante disso, olha, nós fizemos a seguinte avaliação. Máquina por máquina, quanto custou, quanto depreciou e qual é o valor contábil líquido. Então, se nós avaliarmos todas como um conjunto, nós podemos dizer que a nossa unidade geradora de caixa contabilmente vale R$ 1.199.350. A grande questão é saber, ela vale mesmo isso? Vamos fazer a primeira parte do teste, pesquisando o preço de compra. Então vamos lá, aqui só para lembrar que é o maior valor entre o valor recuperável, o maior valor entre o valor em uso e o valor de venda. Olha lá, a gente foi pesquisar no mercado e descobriu que vendendo essas máquinas separadamente, a gente consegue arrecadar 773 mil. Mas se a gente vender para uma indústria concorrente e que tem interesse em comprar, a gente descobriu que pega 845 mil vendendo em conjunto. Então vamos usar isso aqui como valor de venda, 845. Veja que contabilmente está valendo 1.199. Se fosse só esse o critério, valor de venda, eu já teria que reconhecer uma perda, mas não é. Agora eu vou calcular o valor em uso. O que nós vamos ter que fazer? Estimar fluxos de caixa líquidos e descontar por uma taxa de juros. Então vamos primeiro fazer estimativas de volumes, de preços futuros. Nós vamos fazer aqui para 10 anos. Os custos que nós vamos ter para produzir, né? E vamos usar uma taxa de 12% ao ano de desconto. Olha aí, seria equivalente a fazer isso aqui, ó. Então, vamos imaginar que a minha primeira, eu vou faturar R$ 486 mil no primeiro ano, vendendo o meu produto gerado pelas essas máquinas. No segundo ano, eu vou faturar 498. Para produzir o produto, eu vou gastar 267 no primeiro ano, 298 no segundo e assim por diante.
Quer dizer, nesse final de ano 1, vai me sobrar 218 mil de lucro. No 2, 199, no 3, 204 e assim por diante. Agora, só que eu tenho que, como isso aqui é projeções futuras, 10 anos, eu tenho que trazer a valor presente. Bom, depois nós vamos ver uma videoaula no capítulo de como calcular o valor presente, tá? Mas olha só, aqui está a taxa de desconto, depois é fácil fazer isso aqui na HP. Eu descobri que 218 mil, que é o lucro que eu vou ter no primeiro ano com essa máquina, hoje é comparado a 195 mil. O 199 do segundo ano, hoje é 158 e assim por diante. Somando os fluxos dos 10 anos, eu descobri que usando essa máquina, em 10 anos, ela vale 1.205.000. Ela vai me retornar de benefício 1.205.000. Bom, então agora eu faço as considerações. A minha contabilidade diz que é 199. O valor de venda é 845, o valor de uso 1.205. O que eu tenho que fazer? Comparar com este valor aqui, A, que é o valor contábil, o maior dos dois. Então, eu vou eliminar esse da venda e vou comparar esse valor B aqui, que é o valor em uso. Veja, ele é maior que o 1.199. Nesse caso, significa que 1.199 é um valor recuperável. O que eu tenho que fazer aqui? Nada. Eu deixo 1.199 porque eu não posso aumentar para 1.205. Se aqui fosse abaixo, aí eu reconheceria uma perda. Debita perda por impairment, credita ajuste por impairment redutora do ativo. E refaço os cálculos de depreciação. Olha lá, aqui está a perda quando se acontecesse a perda, como contabilizar. Bem, é isso. Impairment, um teste aí, um tema muito moderno, e assim encerramos a nossa aula. Até a próxima.